Bom dia, aqui é Betina Rocha, esse é o Morning Call do dia 30 de março da XP Investimentos. Após uma semana positiva para os mercados, bolsas internacionais amanhecem em leve queda nesta segunda-feira. Investidores estão começando a semana digerindo o fato de que a maior economia do mundo permanecerá paralisada por mais tempo, depois que Trump ouviu os conselhos dos principais médicos do governo que reabrir os Estados Unidos em 2 semanas correria o risco de mais mortes à medida que o coronavírus acelera. O presidente disse em entrevista coletiva que as diretrizes de distanciamento social permanecerão até pelo menos 30 de abril e que 100 mil poderão morrer. Por outro lado, Trump assinou o pacote de alívio econômico de 2,2 trilhões de dólares e sua popularidade segue nos níveis mais altos desde que assumiu o cargo. Congressistas americanos já discutem a 4ª fase de estímulos econômicos para a crise, que poderá incluir mais cheques para as famílias, entre outras medidas, dependendo do tempo de lockdown. Além disso, a China cortou a taxa de empréstimo bancário de 2,4% para 2,2%, a maior redução desde 2015, injetando mais de 7 bilhões de dólares no sistema bancário. Revisamos o nosso cenário econômico com o PIB estimado em menos 1,9% em 2020 no Brasil, e revisamos também as estimativas para as empresas da cobertura, elevando a recomendação de Klabin e Magazine Luiza para a compra de neutro. Com isso, revisamos o target do Ibovespa ao final de 2020 para 94 mil pontos, de 132 mil pontos anteriormente, dado o forte impacto esperado nos lucros das empresas. Acreditamos que a volatilidade seguirá elevada no mercado nos próximos meses e o momento continua exigindo cautela. Do lado da cautela, os indicadores econômicos e das empresas continuarão se deteriorando nas próximas semanas. O tempo necessário para voltarmos à normalidade permanece incerto, e as notícias positivas referentes aos pacotes anunciados ao redor do mundo ficaram para trás. Do lado positivo, os pacotes de resgate que foram anunciados até agora são os maiores da história e devem ajudar a aliviar os impactos da crise e evitar uma depressão econômica. A China e a Ásia começam a dar sinais de voltar ao normal, o que é positivo para as commodities no Brasil. E, além disso, em nossa live com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou claro que o governo tem mapeado o tamanho do problema e está agindo com um grande senso de urgência para anunciar as medidas necessárias. Diante do aumento do número de casos do coronavírus, o BNDES anunciou ontem que fornecerá uma linha de crédito de 2 bilhões de reais para a saúde. Os recursos devem ser utilizados para ampliação de leitos emergenciais e compra de equipamentos médicos e hospitalares. Na política, jornais destacam desentendimentos entre o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o presidente Jair Bolsonaro, em torno das orientações do governo para o combate à disseminação do coronavírus. No domingo, o presidente decidiu dobrar a aposta na sua linha de ação, que destoa da linha do Ministério, e visitou comércios em Brasília. Ele disse que estuda a edição de um decreto para permitir a volta das pessoas ao trabalho. No Legislativo, Davi Alcolumbre anunciou que o Senado vai votar nesta segunda-feira o projeto de lei que prevê a distribuição de um voucher de R$ 600 a trabalhadores informais durante o período de pandemia. Se não houver alteração no texto, já aprovado pela Câmara, ele segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. No projeto, há outros temas de enfrentamento à crise, como regras de antecipação do pagamento de BPC e o custeio às empresas do pagamento de auxílio-doença em caso de coronavírus. A semana tem ainda a expectativa pela publicação do plano do governo para auxílio a empresas e trabalhadores formais, além de discussões no Congresso sobre a PEC que cria um orçamento de guerra para o período de crise e outra PEC que permite ao Banco Central a compra direta de ativos públicos e privados no período de calamidade. Com isso, ficamos por aqui. Bom dia a todos.